Papo de cria, pode chegar sem censura. Pra conversar, é vivência, é suor, é fé no olhar. Aqui sua caminhada vai ecoar. Papo de cria, pode chegar. Novamente com vocês, mais um Papo de Cria, sem papinho furado. E hoje, antes da gente começar, eu quero que você respire. Sabe por quê? Porque o assunto de hoje, ele é tenso, complicado, dolorido, doloroso, porém, mais que necessário. Por quê? Porque o feminicídio, ele não começa no último ato. Ele começa no cuidado, que muitas vezes vira um contrato. Onde você vai, com quem, que horas você volta. E, a partir desse contrato, começam as obsessões. Hoje eu trago na nossa mesa aqui com a gente, Japa de Vênus, Oi, idealizadora do Sete das Minas, rapper, compositora. Se apresente, gata. Japa de Vênus, né? Rapper, compositora, mãe também, de 2 meninas, inclusive. Eu acho super importante a gente falar sobre esse tema. Em Goiânia está acontecendo um número muito grande, não só em Goiânia, mas no Brasil todo. Mas eu vi casos assim, de perto, entendeu? Então, é uma coisa que está mais do que necessário a gente expor. Além de tudo, ativista, né? Nas suas redes sociais, está bem ativista aí contra o feminicídio, não é isso? Isso. Juntamente conosco aqui também, nós temos a Daiane, né? Que ela é advogada da área criminalista e da área da família. Daiane, se apresente, por favor. Daiane Moraes, não é isso? Daiane, isso, advogada, criminalista, atuante aí nessa área, né? Feminicídio aí tem que ter um pouquinho de voz, né? Então, assim, vamos abordar esse tema aí mais vezes. Trazer, né, essa realidade para essa mesa aqui agora. Então, com a gente também na mesa, Shirley Brito, coordenadora do Centro Cultural Eldorado dos Carajás. Boa noite, gente. Meu nome é Shirley Brito, sou coordenadora do Centro Cultural Eldorado dos Carajás, coordenadora do projeto Cidade Viva da região Noroeste, sou coordenadora da Batalha de Rima Norocity, faço parte do grupo de coletivo das mulheres da região Noroeste e sou parte da Rádio Noroeste. Oi, tinha muito mais coisas. Mãe, vó, tudo um pouco. Vovó ainda não sou não, mas mãe também. No Brasil, todos os dias nós estamos vendo mulheres e mais mulheres sendo mortas. A cada dia, a cada hora, no mínimo, 4 mulheres têm sido assassinadas. Por dia, 4 mulheres, no mínimo. Esse número é muito alarmante. Muito alarmante. A gente já vem tocando nesse assunto aqui desde o início do podcast, só que agora, no final do ano, a gente resolveu trazer assim com mais afinco, porque os números têm crescido. Assim, está alarmante, né? Está alarmante. Tanto porque hoje nós temos as redes sociais para trazer mais assim. O ao vivo aconteceu agora, né? Que antes essa notícia acabava que demorava um pouco mais, né? E hoje, com as redes sociais, está tudo assim muito mais rápido, muito mais aberto, porém, acontecendo também muito mais, como você disse, você mesmo presenciou. Antes da gente começar agora esse bate-papo, eu quero falar com vocês sobre uma promoção que o Papo de Cria vai estar fazendo. Eu trouxe aqui uns adesivos, e esse adesivo ele vai virar uma arte na rede social. O que vai acontecer? Eu vou colocar na tela a imagem de uma agenda exclusiva do Papo de Cria para vocês, tá? E como que você vai fazer para ganhar essa agenda? Essa arte vai ser compartilhada nas redes sociais. Vai estar escrito lá toda a forma de você participar para poder estar ganhando essa agenda. Você vai estar marcando 3 amigos, colocando a hashtag não ao feminicídio e a hashtag Papo de Cria. Nós vamos fazer o sorteio. Quem mais comentar, a maioria dos comentários, né? Nós vamos fazer esse sorteio dessa agenda exclusiva do Papo de Cria. E também, no segundo sorteio, o segundo mais comentado vai estar ganhando essa camiseta exclusiva do podcast Papo de Cria. Linda demais. Cá entre nós, né, gente? Muito linda. Já vou participar, já. Voltando aqui com vocês para esse podcast aqui de necessária exposição. Eu quero trazer aqui, primeiramente, já começar pela Daiane, que é nossa advogada aqui na nossa mesa. Começar por ela, por quê? Porque eu quero que ela traga essa diferença entre feminicídio e homicídio, por favor. O homicídio, ele é um crime de matar alguém, né? Uma pessoa normal, tal, né? E já o feminicídio, ela é uma qualificadora, né? Que hoje teve uma mudança, já deixou de ser qualificadora no Código Penal brasileiro,
né? Agora é uma pena mais gravosa. O que é essa diferença? Feminicídio é uma questão de mulher, né? No ambiente familiar, tá? Violência doméstica, né? Por também a discriminação de gênero, né? Na questão de por ser mulher. E às vezes a pessoa mata uma mulher, vamos supor, tive um relacionamento com ela, né? Já tipifica ali aquele contato, né? E teve esse feminicídio, que é um homicídio normal, só que tem o agravante da pena, né? Hoje está aí a uns mais severos do país, que é o agravante do feminicídio, que teve essa diferença, né? Do homicídio normal. O homicídio normal é o matar alguém, é uma pessoa comum, né? Não teve discriminação de gênero, não teve uma motivação motivada por ser mulher, né? Tá aí essa diferença das duas. O agravante, ele vem em 2015 para cá, não é? A lei? A lei, sim, 2015. a lei do feminicídio, né? Só que o agravante da pena, a majoração da pena, teve agora a atualização em 2024. 2024. Isso. Olha isso, em 10 anos, a lei só tem 10 anos, é um neném. Exato. E o agravante da pena só tem um ano, o quê? Agora vai fazer 2 anos ainda, teve né? essa majoração por conta dessas recorrência, né? Por bastante casos, né, relacionados a mulheres sendo mortas com nível de crueldade. Também é um crime hediondo, né? Então, assim, na lei anterior é 10 a 20 anos, né? Hoje, com essa alteração, hoje o crime de feminicídio está de 20 a 40 anos de reclusão. 20 a 40 anos. Exatamente. Esse do agravante agora é 2024 para cá. Exatamente. E há quantos anos não estamos sendo mortas? Exatamente. Não é verdade? Com Estamos certeza. aí engatinhando nas leis que nos protegem. E se nós mesmos não levantarmos as nossas vozes, se nós mesmos não criarmos aqui redes de apoio para nos ajudarmos, ao quanto a lei tem sido lenta. Esperamos que agora ela seja um pouco mais ágil nesse sentido, né? Já que está tão alarmante, tão agravante esse assunto, né? Que haja com um pouco mais de rapidez. Porque muitas vezes quem está ameaçando, para ele matar, não é hoje, é ontem. É como você né? disse no início, Patrícia, o último ato foi um feminicídio, né? Mas a gente tem que atuar mais nas vozes da prevenção, para não chegar no feminicídio, né? Eu acredito que com o podcast, né, com informações, a gente vai trazer informações para a sociedade, né? Assim, no decorrer dessa nossa conversa aqui, vai ter bastante pontos que eu vou esclarecer em relação a mitos e o que se pode fazer. Muito bom, entendeu? muito bem. É isso aí. Shirley, você trabalha na área dos eventos, né? Eventos culturais, né? Você falou que também da Batalha da Norocity. Tem sido, trago assim à tona esse assunto no meio dos eventos, no meio das batalhas? Como que tem sido nos eventos culturais? Não só na batalha, mas em todos os eventos acontece. Os homens têm mania de confundir amizade com liberdade. A mulher dá um sorrisinho, confunde as coisas, né? Então cria um tipo assim, eu acho que ela me deu moral. Então acontece muito, não só com mulheres novas, como a gente também, como eu sou uma senhora jovem. Então acontece muito umas brincadeirinhas, quando você chama a atenção, nossa, só estava brincando. Então acontece muito. Quando a mulher se impõe, vira brincadeira. Quando ela não se impõe, a brincadeira avança mais. Então ele parece que testa, o homem testa a gente, mulheres. Então eles vão comendo pela beirada. Então isso acontece muito, muito, muito. E a gente, como eu estou na parte principal ali, eu tento observar o meu trabalho e ando olhando mais para o público também. Quando eu vejo algo assim, eu já chego na menina, ou chego mesmo no rapaz e falo, se toca, ela não está afim, ué. Eu acho que a gente tem que ser direta. Não é ficar assim, eu vou magoar, se eu falar assim, ele vai achar ruim. Não. A gente está na hora de se impor. Se impor. Essa é a palavra que eu estava pensando. Estava na hora da gente se ensinar impor. nossos filhos também, Isso. né? Porque a maioria desses casos, desculpa interromper, mas a maioria desses casos, por exemplo, em batalha, eu vejo muito, por exemplo, essas meninas novinhas de 13, 14 anos, elas vão na batalha, elas olham aqueles MCs com um olhar de fã, saca?
É o E rei. tem muito E o cara meu- que tá Sim. aproveitando disso. E o meu isso maior muito medo é sério. isso, porque elas são novinhas, elas acham que são experientes, elas estão lá para curtir, mas assim, aí tem um negócio, você tá na organização, você tem que rolar, porque a Norocity tem temas que a gente trabalha por mês. Esse mês bacana, não sabia. é de Janeiro Branco, que é saúde mental, né? Então a gente trabalha temas, cada mês é um tema, a gente trabalha em cima. Então, você tem que ficar trabalhando, mas ficar de olho. Porque o local é numa praça pública. E tem aumentado a participação de mulheres, né? Eu queria que as mulheres subissem pro palco, não ficassem na Ô, Japa, plateia. bora lá, Japa. Eu queria muito que as mulheres subissem pro palco. Tem bastante mina que faz freestyle e tá ali, mas é esse problema que eu comecei a falar aqui contigo, sabe? Cara? Eu penso assim, o respeito. Os caras, na hora de rimar, às vezes, faz uma agressão verbal mesmo, e é clara a agressão verbal que Sim. com eles, com as meninas no meio da rima. Então, assim, aí a menina vai indo, ela fica constrangida, ela não vai querer mais participar de batalha, tem umas que desistem. Lá a Você gente tem entende? algumas regras. Que é o que não pode a gente, normalizar A gente, essa- quando começa... Essas agressões, no Esses caso. tipos assim, a gente elimina. Pois a é. gente elimina. Porque é um jeito de educar. Então tá tendo um certo critério mesmo na Batalha da Norocity, por assim dizer. Tá, porque Vamos citar o nome da batalha, no A caso. Norocity em si, ela no começo, que a Norocity vem de anos. Então, eu acho que eu sou a quarta geração, vamos supor assim. Que começou com Ratibuia, com Renedi, então começou com a turma barra pesada, Pesado. boa pra caramba. Então, eu peguei o trem Sou assim. fã demais desses meninos. Também. Eles Nem são- te conto. Os menininhos de mãe mesmo. Renedi, grande abraço. Rastió. É Então, nóis, tamo junto. Então Canta pegamos muito. já o trem bem andado. Só porque agora a gente ampliou. Ampliou pra gente focar. A gente tem a biblioteca, a gente tem a parte da poesia, do slam, temos tudo. Então a gente tá crescendo pouco a pouco. Muito bem. E Japa? Como é que é a experiência aí da mulher negra, seja ela parda, preta, japa, china, né? Várias Não- etnias, né? Brasileiro, Como que isso misoginia está pura. mudando, assim, da percepção da violência, no caso, na transformação da arte? A arte, na minha opinião, ela tem um importante de qualquer forma, não só na mulher negra, né, em questão da raça, da etnia, não. Mas eu acho que nesse ponto aí é mais uma questão assim de pegar um sofrimento individual, entendeu? E colocar ele coletivo. Porque lá, por exemplo, eu tenho uma letra, não só eu, mas as meninas do SET, né, e que elas foram na minha casa e me pegaram num estado, uma experiência minha. E que eu fiz uma letra em que eu expressei a visão da mulher que está saindo de um relacionamento narcisista, com um narcisista. Entende? E eu vi o seguinte, a mulher que ela passa por esse tipo de situação, por exemplo, até ela entender o que ela está vivendo, ela não consegue sair. Não, até Primeiro, entender ela que tem que ela tem valor entender e novamente. aceitar. Isso. E ela tem que entender o que está acontecendo. Porque dentro da relação fica totalmente cego. Né? A arte, eu acho que ela entra nesse ponto. Porque as pessoas escutam música o tempo todo. Sim. Né, também. Elas veem um quadro, elas participam, elas gostam de arte. E eu acho que a arte, ela entra aí. Ela entra para gritar o que foi silenciado, entendeu? E do lado das mulheres, né, isso acontece muito. Porque a gente foi calada há quantos anos que a gente está... A minha avó não tinha direito de falar nada. É verdade. Entendeu? Minha avó tomava pé no pescoço do próprio pai. Entendeu? Então a gente vê. Se a gente for pegar as histórias né, da minha avó, da tataravó, barra pesada. Hoje em dia a gente ainda vive ainda com leis que protegem a gente. Né? Então, a arte, eu acho que ela sempre teve essa importância, sempre. Agora, eu estou muito orgulhosa, lógico que não é só por mim, né? Mas muito orgulhosa de ser mulher e ver que as meninas estão subindo no palco. A gente tem aí nomes de referência hoje em dia ganhando o Grammy, entendeu? É Boni, Júlia Costa, Duquesa. E o que elas falam é exatamente o que foi silenciado a vida inteira. A Duquesa, por exemplo, ela tem uma música, não sei se pode falar esse palavrão aqui no podcast, porque vocês sabem que tem putaria dos homens, né, que fala de xereca, né? E lá elas falam assim, no RJ tem pica, né? E SP elas repetem isso. Quando lançou, eu coloquei perto de vários homens e eles imediatamente se sentiram incomodadíssimos com aquela música. Aí eu parei para ficar Mas pensando... senta na xereca, Isso. todo mundo canta. Por que as mulheres também não começam a se demonstrar incomodadas com o que elas estão escutando, você entendeu? Porque já vai Às passando de vezes geração. elas preferem silenciar. Ficar por calado. conta do medo da repreensão da sociedade. Nossa, a mulher falando aquilo.
Exatamente. Existe isso ainda. Existe esse tabu, entendeu? Existe. Infelizmente. E a aceitação, né? Eu vejo assim que as meninas às vezes aceitam muita coisa. Ai, porque se eu falar, eles não vão querer que eu ando com eles, tal. Então, ela tem um negócio de aceitação, de status, que às vezes ela se encolhe para aceitar essas coisas. Que já vem da misoginia aí, sofrida pelos nossos avós, bisavós, antepassados. Aí você vai passando aí sentar, ter um papo cabeça com a menina dessa. Ah, você não sabe de nada, você não tá na minha pele. E aí? Exatamente. Mas assim, eu luto muito, muito, porque os meus trabalhos é com crianças, adolescentes, idosos, e eu gosto muito de trocar essas ideias com eles, porque às vezes eu sinto que eles têm mais liberdade de falar com pessoas do que com os pais, né? É complicado isso. Eles têm essa liberdade de falar com outras pessoas e com gente da família não se abre. Eu vou trazer 2 vivências aqui que eu posso falar que não vou ser Censurada. de forma nenhuma, porque as vivências são minhas mesmo. Então vai dar tudo certo. E não é da época da sua avó, é de agora, hein? O negócio é pesado. Antes de fazer a próxima pergunta aqui para a Daiane, eu quero mandar um cheiro grande para meus companheiros que estão ali nos bastidores. Berson, Scooby, estão ali nos apoiando. Hoje eles deixaram a mesa aqui na nossa mão. Comecei acelerada, porque a primeira mesa que eu falei, hoje é nós. Hoje é só mulher. Quero mandar um abraço também para a Elaine, lá do Bravas, está nos acompanhando ali também pelos bastidores. Obrigada, Elaine, pela visita. Seja muito bem-vinda. E já você está aqui do meu lado, hein? Simbora. Bora falar de lei? Bora falar um pouquinho de lei. Daiane, por que mesmo com a Lei Maria da Penha e o feminicídio tipificado, que você acabou de explicar um pouquinho para a gente aí a diferença, né? Muitas mulheres permanecem presas nos ciclos de violências. Olha, o meio jurídico, né? Eu falo assim, o judiciário está redondinho. A Lei Maria da Penha, feminicídio, são severas, mas falta sair do papel, como se diz isso, né? Sair do papel. As mulheres hoje, ela tem a dependência emocional financeira também, que muitas vezes, eu falo relatos, né, de clientes minhas que não denunciam porque não tem um apoio familiar, não tem aquele apoio no caso da assistência social, né? Porque se ela, a partir do momento que ela denuncia, ela tem medo daquelas ameaças ser cumprida, ameaça de morte, né? Então, isso aí que fica um pouco mais restrita. Mas a lei Maria da Penha e feminicídio, elas estão redondinhas, só que tem que sair do papel. Também tem a política pública, né? A questão de vocês... o Estado, ele precisa ter essa conversa com a sociedade, né? Essa conversa com a sociedade que é o quê? Mais programas falando sobre prevenção, né? Falando como funciona o feminicídio, como funciona na lei, como a instituição, a delegacia especializada, abraçar a mulher que vai chegar a denunciar. Então, elas ficam presas tanto no psicológico, no medo, na dependência financeira e no emocional. Por isso que elas não vão para frente, né? Porque o trauma não é só físico, trauma psicológico. Eu acredito, arrisco dizer que é mais psicológico do que o físico. E é uma prisão que ela é para a vida toda. Para você se libertar é muito complicado. Terapia. É muito difícil. É uma prisão muito pior do que as próprias grades. Eu falo para você que tem uma cliente minha que sofria aqui no Brasil, foi embora, fugida, e ainda assim ele continuava ameaçando ela. Ela teve a medida protetiva agora deferida, estando fora do país. Então, assim, é isso que eu quero que as mulheres entendam. Se está protegendo até ela que está no exterior, por que essas que estão aqui? Porque a medida protetiva, ela não é somente física. Ele proíbe o agressor sair do lar, proíbe contato direto com a família, testemunha e com a ofendida. Entende? Então, assim, é preciso ter um pouco mais de investimento na área da cultura, né? Na área da educação, da saúde. Mas pegando esse gancho, então, Daiane, o que você me diz a respeito de que muitos desses feminicídios acontecem exatamente debaixo de uma medida protetiva? Exatamente. Assim, a medida protetiva, a Lei Maria da Penha, ela não prende ninguém. Sim. O que prende
é a descumprimento de medida. Só que isso aí já foge totalmente do judiciário. Não o judiciário, porque as leis estão severas. O que acontece é que não tem a fiscalização policiais na ativa. A fiscalização que precisava ter, não está tendo. Então, isso já não é parte do judiciário. É o quê? A segurança pública. Você entende? Então, mais policiais na rua para poder... tipo, o grito de socorro antes de acontecer o feminicídio. Para englobar esse sistema de proteção, né? Exatamente. Entende? Então, assim, é um processo. Entende? Que é falho. Infelizmente, não tem o que fazer nesse ponto. Logicamente que está fora da área judiciária, fora da advocacia, né? Que vai mais além, né? O Estado, né? Tem que colocar mais policiais na rua, delegacias mais especializadas, treinamento de acolhimento, porque, às vezes, muitas clientes minhas que vai fazer a denúncia tem aquela desconfiança, né? Aquela pessoa que está lá te atendendo lá, desconfiar, mas de novo? Mas de novo ela aqui? Entende? Então, isso é o despreparo profissional. Temos excelentes profissionais no judiciário, nas delegacias, mas um ou outro contamina. E é onde que pega aquela vítima que prefere se calar, não vão acreditar. Entendeu? Por que eu te fiz essa pergunta? Porque eu fui uma criança que eu cresci num lar extremamente de violência. De extrema violência. Eu cresci num lar onde tinha um facão debaixo da cama da minha mãe, por ameaça, de irmãos que tinham que tomar banho de salmoura, de tanto que apanhava, e de meninas que eram tocadas pelo pai. Então, eu cresci num lar de extrema violência. E por conta dessa extrema violência, por isso que eu disse que a prisão é muito pior do que as próprias grades. Quando eu cresci, minha filha estava com mais ou menos uns 7 anos, eu me divorciei, ela com uns 11 anos, mais ou menos, eu arrumei um namorado. E aí, de repente, foi coisa assim de 3 meses, as ameaças começaram. Já começou o ciúme extremo e aquela coisa, e quando eu pedi sair de dentro da minha casa, eu tive que pedir ajuda para o meu irmão, para tirar a pessoa de dentro da minha casa. Isso tinha 3, 4 meses de relacionamento. Não foi coisa assim, eu fui suportando. Na verdade, eu estou aqui hoje porque eu não suportei. Porque eu fui procurar uma rede de apoio, que eram os meus amigos, e eles viraram para mim e falaram assim, mas se você é louca, com 3 meses você levou o cara lá para dentro da sua casa? Levei para dentro da minha casa, assim, ele não morava lá, mas eu levei ele para dentro da minha casa. Aí eu falei, pera, eu estou pedindo ajuda, vocês estão me julgando. Só que, graças a Deus, eu quero colocar isso aqui, exatamente, que eu quero agradecer demais a uma pessoa, Luiz Henrique. De repente, eu conversando com um amigo meu que morava em Brasília, e eu expus isso para ele. Eu falei, eu estou sendo ameaçada. E, graças a Deus, foi minha rede de apoio. Que horas que você chega? Falei, não, eu estou falando sério. Você mora numa kitnet, 2 cômodos com seu filho, vão ser 4 bocas para você criar, porque eu vou chegar aí desempregada. Manda suas coisas e vem agora. Não espera. Por quê? Que eu falei a respeito da medida protetiva, porque eu não tinha coragem de fazer a medida protetiva, porque a ameaça era, se eu souber da medida protetiva, é amanhã. Amanhã você está morta. E eu sem saber o que fazer. As ameaças se cumprirem. Exatamente. E, graças a Deus, como minha rede de apoio foi excelente. Eu mandei minhas coisas antes. Quando eu cheguei lá, já estava a casa montada. No outro dia, ele alugou casa, recebeu a gente. Foram 4 anos, graças a Deus. Por isso que eu estou aqui viva. Porque a gente só voltou depois que a pessoa já não estava aqui mais, que estava tudo certo. A gente voltou para cá. Então, e aí, psicológico. Nossa, gente, eu nunca mais vivi bem. Eu consigo falar disso assim hoje, aos 45 anos. Para começar isso aqui, vocês viram que eu estava agitada? Porque esse era o assunto. Não era por estar aqui conversando com vocês, é porque esse era o assunto. Por isso que eu estava toda, né, assim. É um tema que abre feridas. Demais, gatilhos, demais. Né? E até uns dias para eu falar disso era muito difícil. Sem chorar, sem me emocionar, como eu estou me segurando aqui agora. Então, assim, ainda bem que eu tive essa rede de apoio. E foi um negócio assim. Graças a Deus você teve essa rede de apoio, mas muitas mulheres não têm. E se eu tivesse feito essa medida protetiva? Aí eu fico pensando, e aí, o que teria acontecido? E se eu não tivesse tido essa rede de apoio? Como muitas não têm. Entende? Como muitas não têm. Na verdade, a maioria não tem. A maioria não tem. E por isso que eu estava te perguntando a respeito da medida protetiva, porque eu não tive coragem de fazê-la. Pois é, se você se enquadra em um dos traumas, né? Que, no caso, as ameaças foram... se você fizesse a denúncia, as ameaças seriam cumpridas. Foi o que ele passou para você, né? No caso, ele chegar, te matar e tal. Não, mas isso aí é compreensível. É um tabu mesmo, como você disse, realmente. É compreensível o medo. Eu falo assim, para as mulheres que já procuraram ajuda,
e a justiça não teve aquela, como se diz, aquele amparo que ela precisava, eu falo para todas as mulheres, procure ajuda, tenta rede de apoio familiar, institucional, né, para poder ter esse amparo, porque para chegar no feminicídio, muita coisa acontece. Não chega assim. Alguns são aleatórios, como a gente vê, fulano pulou o muro para fazer uma maldade como um estupro, alguma coisa assim, acabou matando a vítima levantou para ir trabalhar, o cara pegou ela, como aconteceu aquele cara que vestia de gari, a vítima, Rio Verde, a vítima indo para o trabalho, ele pegou, algumas, mas na grande maioria é dentro de casa. São crimes Exatamente passionais. dentro de casa. E não faça como eu fiz, gente. Eu trouxe aqui a minha realidade, mas não faça como eu fiz. Denuncie. Não deixe de fazer a medida protetiva, não deixe de denunciar. Não é verdade? Verdade. Tem que denunciar para ter um amparo, né? Porque, às vezes, a mesma realidade não é de outras, né? Sua realidade não é a mesma das outras. Sim. Você teve o apoio aí da sua família, graças a Deus, né? Não optou por não denunciar, mas o certo é denunciar. Mesmo Sim. que você denuncie, amanhã você vai para outro lugar, né? E, assim, pelo menos as minhas clientes que teve esse acesso, né, à justiça, graças a Deus, o juiz que pegou e recebeu foi rápido, né? Bom. Mas a morosidade existe, né? Na lei, 48 horas para o juiz determinar a medida protetiva e às vezes ultrapassa, né? Então, assim, acho que é o prazo razoável, né? Para ele poder verificar as provas e tal. Mas 48 horas. tem que sair do papel. O problema é esse, tem que sair do papel, porque às vezes não é cumprido o que está no papel, o que está na lei, né? Então, assim, eu acho que começa daí. A fiscalização também em relação à medida protetiva. A partir do momento que a mulher está com a medida protetiva, tem que ter mais policiais, tem que ter mais delegacias aí, especializada mesmo, gente preparada para receber aquelas mulheres. Aquelas mulheres não chegam lá sorrindo De forma nenhuma. para Chega falar o que destruída. está acontecendo, porque ela está abrindo a intimidade dela. Ela não quer tirar o pessoa lá. Aquela pessoa que ela gosta, que ela ama, ela não quer. Ela quer que a violência pare. Exatamente. Então, ela acredita que ele vai mudar. E não é bem assim que funciona. Né? Então, Essa assim... é uma pauta muito grande. É. Porque a mulher acha mesmo, ela perdoa uma vez, perdoa outra vez. Não, ele estava bêbado, não, ele estava alterado. Então, ele sempre usa essa pauta, né? Ai, Ele foi vai só mudar. hoje, ele vai mudar. Sempre tem essa pauta, aquela esperança, né? Por quê? Porque a maioria, quando chega te cercando de muito carinho, chega te cercando de muito mimo, e aí você fica com aquela memória celular guardada lá, de que não é assim que ele é daquele jeito. É daquele jeito que eu conheci que ele é. Né? De que forma que você vê que os projetos culturais mudam essa forma como a comunidade lida com a violência de gênero? Tá. Com o Centro Cultural, que eu já mexo com várias atividades esportivas, a gente tem sempre roda de conversa. Você vê tantos idosos têm uma mente evoluída agora do que anos atrás. Então, eu aprendi muito com eles lá. E na parte das crianças, que eu mexo com a parte circense, Ah, bacana. a gente tem o pessoal do circo, aí a gente... Chile, você dorme? Não. Tanto projeto que essa mulher Pois é. trabalha. Aí a parte circense, a gente tem umas meninas boas lá, e elas fazem teatro, elas expõem. Então, hoje em dia está evoluindo muito, elas se impõem, os pais estão presentes, né? Os pais agora, as mães, porque mãe solo é o que mais tem, né? Então, elas estão mais amplas para debate, para conversa, não tem aquele medo mais de falar e ser julgada, porque o medo da pessoa ir na delegacia é porque ela já entra como vítima e a pessoa que está fazendo a ocorrência já trata ela como que ela não é a vítima, né? Não tem aquele abraço. Que é o que eu ouvi, mas o que você fez Aquele pra isso abraço. acontecer? Cara, isso mata a gente. Ela é julgada antes de fazer a ocorrência. Aham. Então, acontece muito isso. Ela é julgada por ser mulher. Exatamente. Ser julgada por ser mulher. Mas eu também tenho que falar um pouco agora que as mulheres de hoje não é as de ontem. E hoje elas estão aprendendo a se impor. Ah, com certeza. E a gente tem que dar essa brecha, quando você fala da gente estar campanha, a campanha maior é a valorização dela, ela saber o valor, ela saber se impor. Quando a gente começa a dar autonomia a uma mulher, ela vê, nossa, eu dou conta de fazer isso. Eu não fazia isso, agora eu faço. Parece que ela vai crescendo um pouquinho mais.
E é isso que a gente tem que fazer. Tem que mostrar que ela é grande, ela é poderosa. Ela vai se empoderando, né? Isso. Eu proibi na minha casa as minhas filhas falarem eu não consigo. Tipo, faz isso pra mim. Eu não consigo. Não tem essa frase, eu não consigo. A partir do momento que você falou eu não consigo, você não consegue mais. Porque você já falou pro seu cérebro que você não consegue. Você já Entendeu? colocou um limite. Já não pode Isso falar aí eu não tá consigo. muito bom, isso é muito bom. Eu já tenho aquele negócio, vai fazer isso. Ah, não. Aí eu falo assim, vai lá e conversa com fulano. Ah, não, ela vai falar não. Eu falei, não, você tem. Você vai lá e garante o sim. Você vai lá e garante o sim, porque o não você já tem. Então a gente tem que pôr assim, erguer a autoestima delas, porque em muitos casos vai abaixando a autoestima, vai pondo a pessoa baixa, ela é incompetente, ela não é nada, você sem mim não é nada. Então a gente tem que começar por aí. A gente tem que mostrar o valor dela. Se ela não consegue enxergar isso, eu acho que essa rede de apoio, as pessoas em volta, tem que mostrar o valor delas. Sim, com certeza. Porque às vezes não é físico. É que nem eu expliquei. Às vezes, só da pessoa ameaçar, eu já me desestruturo todinho de receber uma ameaça aqui de um cliente, ou falar um cliente, ou uma pessoa aleatória. Imagina uma pessoa que você está ali ailovizando, né? Como se diz. Né? Tá no romance, e aí, né? Tipo, Tudo. o psicológico não precisa nem de me bater, não. Se eu falar assim, eu vou te matar, acabou. É meu dia. Entendeu? O psicológico manda muito. Entende? E cantar essas dores, Japa? Como tem sido cantar essas dores, levar aí nas letras essas dores? Tem mudado? Como é que você tem sentido isso aí nas suas letras? Eu achei tão linda essa pergunta, porque amadureceu tanto eu quanto as meninas do set. A gente amadureceu bastante. Colocar para fora, né, expressar o que a gente está sentindo, cura. Por incrível que pareça, cura. No momento que eu passo o que eu estou sentindo para o papel, já me alivia bastante. Eu acho que todas as mulheres me dizem, eu não canto, eu não componho, eu não pinto, mas vai ter alguma coisa, entendeu? E assim, começa na mente. Todo relacionamento tóxico, ele sempre começa na mente. O cara entra na mente da mulher, primeiro. Como? No começo é tudo lindo, mar de rosas, ele trata a mulher igual uma princesa. É sempre o mesmo padrãozinho, você pode parar para pensar. Exatamente. E assim, nas músicas a gente tenta trazer isso, entendeu? Exatamente isso, o ponto na onde aquilo começa. Entende? Porque, por exemplo, tem um textinho que fala: não me julgue, o que eu vivi até aqui foi tão traumático que fui perdendo a noção de tempo e espaço, engolindo todas as memórias de curto prazo, abstinência, bate do cortisol que é liberado. Então, daí a mulher já entende que é uma substância, entendeu? Que o cara fez naquele efeito do morde a sobra, tipo, eu te adulo, depois eu te bato. Eu te adulo, depois eu grito com você. Uma hora tá de boa, outra hora, entendeu? E isso libera uma substância no cérebro da mulher que chama cortisol, da onde ela vicia nessa substância. É uma coisa química, você entende? Então, aí, a partir do momento que a gente começa a entender isso, fica muito mais fácil sair daquela relação, entende? Eu tive relações boas também, mas tive relações tóxicas. A primeira vez que eu casei, eu tinha 16 anos, porque eu engravidei da minha filha. Então, é uma vivência mesmo, né? Hoje em dia, eu olho para trás, eu olho para as minhas filhas, eu só penso uma coisa, só peço a Deus uma coisa, que nenhuma das duas passe por nada que eu passei. E assim, um ponto, deixando um gancho aí que você mencionou, a questão da criação de filhos. É uma conversa que a gente precisa ter. Eu tenho um filho homem e tenho uma filha mulher. Então, assim, eu crio a minha filha para ela entender que ela não que ela pode dizer não. Isso. E crio o meu filho para ele entender um não. Amém. Então, é assim que a gente tem que criar os nossos filhos. Essa conversa as mães têm que ter com os filhos. Tanto para a mulher poder dizer não, ela pode a qualquer momento, e o homem também tem que ser criado recebendo esse não. Eu aceito esse não. Foi importante. É dessa forma que a gente tem que ter a criação. E eu sou mãe solo, sou solteira. Principalmente de homem, né? Porque Exatamente. A gente cria os homens da próxima geração. A mulher também é interessante. Igual você cria suas filhas, do jeito que você está falando aí, então você já está criando suas filhas sabendo que quem manda, eu falo assim, manda no ser. Pessoa, como dono do corpo eu dela, sou da dona, mente dela. eu vou quando eu quiser, não Exatamente. quando eu querer. Exatamente. Então, aí é onde que começa então a criança tem que entender que você a ama, entendeu? Então, ela não pode aceitar menos do que isso. Exatamente. É sobre Você isso. está criando mulheres entendeu? fortes. Exatamente. Mulheres Eu fortes. também tenho 2 meninos, né? Eu não falo em relação a isso, mas eu vou falar. É porque eles não moram comigo hoje em dia, moram com o pai.
Mas um deles, que é o de 9 anos, ele está mais presente comigo sempre. O de 14 gosta mais de ficar com o pai e tal. Mas sempre que eles estão comigo, eu não deixo gritar com as irmãs, eu não deixo brigar. E isso é por quê? Porque eu já escutei muito isso, gritaria no meu ouvido dos meus irmãos, dos meus primos, todo mundo queria mandar em mim porque eu era menina. Entendeu? Não existe isso. Aí eu olho para os meus meninos e falo, você é um príncipe. Você é um príncipe da mamãe. Príncipe grita com os outros, eles é arrogante, é grosso. Não, mamãe. Então, você é príncipe. Faz assim e os príncipes falam baixinho. É, baixinho, educado. Aí ele fala, toda vez que ele está assim, que eu olho para ele assim, fala, eu sou o príncipe. O de 9 anos já aprende, né? De 14 ele está na adolescência. Mas com o tempo é mais complicado, principalmente porque eles já se sentem, tem a questão que você de cá, você cria, e o pai vai e joga aqueles costumes machistas, entendeu? E aí fica naquela... Mas é o tanto que a gente conseguir fazer, por onde... Mas essa conversa tem que acontecer, porque o judiciário não vai entrar na sua casa, a não ser que você permita. Se o judiciário entrar na sua casa, é porque as coisas já saíram do controle. Uhum. Entende? Então, assim, se ele entrou na sua casa, é porque as coisas já saíram do controle. Então, essa conversa tem que ter do início, da criança. Desde o começo. Do adolescente. O meu filho tem 7 anos. Converso com ele, mãe, às vezes ele tá com uma coleguinha lá, que, nossa, ela me tira do sério, eu vou bater nela. Você não vai bater. Você não vai brincar com ela. Não tem que bater. Não tem, nada é resolvido com agressão. Não quer brincar com ela, não brinca. Ponto. A vontade, né? A gente respeitar a vontade do outro. Tem que ser criado dessa forma para que futuramente a gente não entre nessas estatísticas. Um filho nosso. Um vídeo que viralizou há um tempo atrás. Um rapaz de 17 anos estava mandando mensagens íntimas para uma menina de 12 anos. Vocês vão lembrar desse caso aqui. E o pai da menina foi na casa da mãe do rapaz. A menina com 12, o rapaz com 17. Ele chegou lá muito educado, de acordo com o vídeo, né, que a gente assistiu, que aconteceu antes ou depois, não sabemos. Muito educadamente, falou assim, olha, minha filha tem somente 12 anos. O seu filho tem 17 anos, ele está enviando mensagens e partes íntimas para minha filha. Ela virou para o cara e falou, segura a sua filha, porque o meu filho é homem. Olha a cabeça dessa mulher. Existe muito. Porque ela está criando algo que ela foi criada. Exatamente, Ela está repetindo, os padrões. Ela está replicando algo da forma como ela foi criada. Vai saber o que essa mulher também não passou em casa. Mas o que acontece? Ela não conseguiu quebrar aquele ciclo. O padrão tem que ser quebrado. Ela não conseguiu quebrar o padrão. É verdade. Né? E eu fiquei assim, muito contrariada com essa mãe. Eu falei, meu Deus, eu também sou mãe de menina. Olha, o homem machista, ele dói na gente. Agora a mulher machista, quando você vê uma mulher que ela tem atitudes machistas, aí ficou, aí, nossa, é muito complicado. É terrível. É aquele caso da traição. O marido vai lá e trai, ok. Se a mulher sabe que o cara é casado, para que ela está dando moral também? Mas não interessa. Quem deve satisfação para você é quem está dormindo do seu lado. Não interessa se é a sua melhor amiga, se é a sua inimiga, não interessa quem é. Quem te deve satisfação é quem está dormindo do seu lado. Aí a mulher vai lá querer bater na outra mulher. E como diz o Jurandir, tá lá bonitinho, pleno. O Jurandir. E com as duas ainda, né? Ou 3, sei lá quantas. E achando o máximo. As mulheres fazem barraco, briga com a mulher, bate na mulher e volta com o homem. Além dos homens nos matarem, as mulheres também estão se matando. Exatamente. Entende? Não é? Olha, cadê? Daqui a pouco a gente não existe, vamos entrar em extinção. Mulheres, é o seguinte, não é porque tem mais mulher no mundo do que homem que pode sair morrendo todo mundo, vocês matando as mulheres também e todo mundo se matando. Não, gente. Vamos deixar a nossa raça aqui intacta, por favor. Né? Não, a gente essa questão da gente estar em maior número, eu acho também que tem essa questão da gente estar em maior número. Será que isso também não vem aquele negócio? Tem muita mulher no mundo, foda, tal. Então, aí as meninas já ficam com aquele medo de ser traída e tal. E em relação aos caras também, falam, nossa, tem tanta mulher no mundo, será que eu vou ficar presa? É só uma mulher, não sei o quê, tal. Né? Esses pensamentozinhos, saca? Isso aí começa aí na minha cabeça, sabe? Que a gente fica assim, nossa, mas tem tanta mulher no mundo. Mas e aí? Tem tanta mulher, mas cada uma é única. Entendeu? E beleza é uma coisa que não põe na mesa mesmo, não, saca? É padrão ali de siliconinhos e tal. Tem homem que não gosta. Exatamente. Tem homem que gosta de mulher mais cheinha, tem homem que gosta de mulher que não tem nenhum tipo de plástica, sabe? Então, assim, insegurança, não tem por que a gente ter insegurança. Cada uma de nós somos lindas da forma que nós somos. Se o cara te traiu, tem um monte de macho no mundo também. Não é porque tem mais mulher que não tem macho.
Eu queria falar verdade. isso, sabe? É um Sim, desabafo. muito. Se Não, eu valoriza, se concordo. ame É, mais. cara. Eu Se concordo. ame mais. Se você vê o cara que tá com você te trair, vira a página, queima Pronto. o livro. Aí você fala, mas Não era faz minha amiga. barraco, Cara, não. se ele teve coragem de fazer isso com você, com a sua amiga, pensa com quem você não conhece. Outra coisa, não faz Piorou. barraco porque fica feio. Todo mundo vai saber que você foi chifruda. Qual que é o sentido disso? Eu não entendo a mulher que sai e faz pra fazer barraco. Não, em vez da gente Cara, se você tá unir, né? praticamente gritando que você tomou um chifre na frente de todo mundo. Não, aí os outros ainda pegam o celular e filmam você fazendo barraco. Fica, sabe? Não, gente, é feio demais. É muito feio. Sem contar que a gente precisa se unir para formar essa rede de apoio, para nos ajudar. Não, a gente vai se dividir. Exatamente. Fica Não brigando. não consegue pegar na mão da amiga e falar assim, bora. Ficar feliz com a vitória Né? da outra. Eu tô crescendo, vamos também ficar feliz. Era nesse ponto que eu queria chegar. Ficar feliz com a vitória da outra. Levar junto, ó, tô fazendo um evento ali, bora lá, quer representar? Parabéns, viu, pelo DJ Tubas, viu? DJ Tubas. Parabéns, viu? DJ Tubas, um abraço. DJ Tubas. Parabéns, Saudades, inclusive. viu? Salve! É o que? Salve. É pra você mandar um salve pros meninos. Ou salve o Não, DJ agora você Tubas. aproveita e manda um salve pros meninos também. Ele senão tocava não na sei, Norocity não. também. É o Berson e o Scooby. Berson e Scooby, salve, salve pra vocês. Estão aí nos bastidores. Esse cara tem que mandar um salve pro Jiraya também. Pro Jiraya. Salve pra todo mundo. Bora, Van bora. Baster, Jiraya. Ó, estamos MC aguardando Jacaré, vocês aqui no DJ podcast. Tubas. Não é verdade? É, estouradíssimos eles. E ainda hoje, quais são os maiores obstáculos, Daiane? Você que está aí no meio jurídico, né? Que as mulheres estão enfrentando na busca, no caso, dessa proteção legal que a gente está falando. Então, o que eu tento vivenciado no meu dia a dia, a questão mais financeira e a rede de apoio mesmo. Agora, a questão de instituição seria mais as delegacias que não atendem tantas. Né? Assim, gente, deixa eu explicar bem explicado aqui. Explique. Você pode pedir uma medida protetiva em qualquer delegacia. Qualquer delegacia civil, qualquer delegacia você pode pedir. Mas as especializadas, não é à toa que ela tem nome especializada, né? Então, ali, ela atende somente aquele tipo de situação. No caso, tem a Delegacia das Mulheres ali no centro de Goiânia, né? Que é onde a maioria da região ali vai ali, né? Então, assim, tem pouquíssimas especializadas aqui em Goiânia, né? Eu falo assim, mais regional, porque eu atendo, assim, outros estados também. Então, é um poder público mesmo, política pública, eu não tenho o que falar. Tem que fazer mais delegacia especializada. O maior impedimento hoje que as mulheres buscam é a questão do poder público, que não tem, né? A questão aí, Defensoria Pública, Ministério Público, delegacia especializada mais perto, né? Porque aí também tem aquela questão da regionalização vamos supor que, vou citar aqui algo assim, não, vamos supor que no setor não tem nenhuma delegacia que atende aquele tipo de denúncia. Porque quando você chega lá e fala assim, não, aqui não atende isso, não. Delegacia você pode da ir mulher, lá na né? delegacia da mulher especializada. Uhum. Eu acho que deveria, em cada setor, ter uma Ter. especializada. Porque tem muita gente que não tem recurso financeiro. Nós temos o 190 e o 180. Qual a diferença deles? Nenhuma. No caso, assim, o 180 é específico... Como que funciona essa... Os dois atendem a 20... Porque, assim, ó, a delegacia das mulheres, a especializada, nenhuma é 24 horas. Já começa a falha aí. Entendeu? Então, a maioria das agressões, elas acontecem no noturno, né? Aí você chega numa delegacia da Polícia Civil, né? Vou falar assim, Polícia Civil, e vai relatar alguma coisa, a morosidade é muita. E respondendo a sua pergunta, a diferença, o 180, ele responde mais rápido. O 190 atende geral. Entendeu? Ele é mais específico para... Eu descobri o 180 há pouco tempo, você acredita nisso? Eu nem sabia. Eu só você tá sabia do falando 90. agora. Posso fazer uma pergunta? Aconteceu um caso em Aparecida de Goiânia, né, naquele setor dos motéis, em que Santa Luzia, em que uma menina de 22 anos, garota de programa, a menina de 22 anos, ela foi fazer o atendimento com o cliente no motel, num dos motéis lá, e o cara simplesmente deu 33 facadas, foi o ano passado, tá? 33 facadas nela, assassinou ela, pegou o corpo dela, enrolou o corpo dela no lençol e nos travesseiros, colocou no porta-mala e simplesmente pagou na saída e foi embora. E, assim, pelo que eu sei, até então, estava procurado. Ninguém sabe cadê o rapaz até hoje, o moço, né? Aí, assim,
Como que... Eu não entrando na minha cabeça isso, né? Como que o motel deixou ele sair sem a menina no porta-mala? Existe alguma lei, alguma coisa assim? Porque, assim, como que a família vai, né, reagir? Se ela vai fazer agora? Como que ela vai... Atrás de quem? Isso, Qual o para começo? onde que ela vai? Porque lá no motel, na verdade, o que eu fiquei sabendo é que eles não dão satisfação nenhuma. Tipo, não estão nem aí. Aí, nesse caso, precisa procurar a delegacia, né? Informar o judiciário que realmente a especializada, que é qual que era a profissão dela e tal, né? E de registrar o desaparecimento, né? Aí E torcer para que tenha câmera na entrada do motel, o né? delegado de plantão, que a maioria, né, os plantonistas lá, que dependendo do horário, né, eles vão intimar, né, o motel, né, para Passou no jornal isso, tem até as câmeras e tudo, tem a entrevista. Eu vi a manchete, eu não cheguei a ver Eu o fiquei contexto. passada, você entendeu? Porque, cara, como? Você entende? Tipo, o motel viu ele entrando com a menina. Como que ele sai sem a menina e ninguém nem pergunta o que aconteceu? E outra, geralmente eles fazem conferência, não é? No quarto para sair. Ninguém sentiu um cheiro Mas de ele sangue, matou nada. dentro do motel? Foi esse que eu vi uma reportagem, tudo que me contaram, que mataram dentro do motel. Dentro do motel foi 33 facadas que ele deu nela. E Porque colocou dentro do existe, porta-mala né? e vazou. Eu falo Não, assim, o eu que já ouvi. acontece? Que as pessoas às vezes entram, às vezes saem, quem frequenta esse trem, vai em 2, 3 carros, então sai um sozinho mesmo. Isso Sai, aí, às vezes, isso né? é normal. E aí não... Dependendo É normal. do lugar, O cara, não é. para não ter sido preso, porque Então, quando faz a eu fiquei- conferência, ele limpou o local. Então, cara... Você tá eu fiquei, entendendo? Sabe? Porque vamos supor, você sai, antes de você abrir o portão para você ir embora, os pessoal vai lá ver o que gastou, o que usou. Sim. Não tem isso? Sim, tem sim. Como que dá um tanto de facada dessa, não cai uma gota de sangue fora do lugar? Exatamente, isso aí que eu fiquei, sabe? Só se o cara já foi planejado, pôs um Isso, saco que- na cama, Ou até mesmo tenha jogou matado ela e dentro do saqueou. Sei lá, foi planejado. Né, porque a conferência existe, né? Sim. Que é um procedimento interno dos motéis. Mas esse negócio, por exemplo, delas entrar ele entrar acompanhado e sair sozinho, acontece mesmo. Acontece. Eu fiquei com isso na cabeça. Falei, cara, não é possível que... Acontece. Não, eu já vi, tipo. Acontece, a tipo menina assim, pede eu vou pagar, Uber. mas ela tá aí. Eles falam, eu vou pagar, mas ela tá aí, vai embora mais tarde. Ah, sim. Tem muito eu isso. Esqueci dessa parte. Tem muito isso. Eu nunca fiquei pra trás, não. Essa que foi a questão. Me esqueci que tinha essa parte. Tem alguma coisa errada, Mas né? alguma coisa aí não foram explicadas no jornal. Porque. Primeiro não eles tem acharam o como. corpo, né? Porque já sabe o tanto de facada. Acharam. Tem Foi. isso, né? E talvez Foi o motel que passou não quis lá. colocar o nome É, dele foi lá o na cara motel, atrás, ele igual pode diz, né? responder. 33 facadas, tal. Então o Ele corpo foi jogou o achado. corpo dela e acharam Porque, na verdade, o motel foi omisso também. Exatamente, ele foi omisso, né? Mas aí, para responsabilizar o hotel, tem que ter uma ação, né? Tem que fazer a denúncia. Um parente normal ir lá e pedir satisfação, realmente eles se reservam esse direito de não falar. Aí é uma coisa A que justiça é bom a tem gente que falar de pedir tabu filmagens também, e né? tudo. Exatamente. Mulher é mulher, né? Uma garota de programa, ela continua sendo mulher? Com certeza. Lógico. Tem homens, né? Que tratam como alguma coisa. Um objeto. Foi isso que eu entendi. Puta, então eu posso matar e jogar ali. Porque o que teve de caso o ano passado agora, De não garota está de escrito no gibi, cara. E Não, mas foi de espancamento, todos os anos. assassinato. De mãe de 70 anos Então, foi todo mundo. criança. Morte de mais sim, 2016, eu vi nossa. uma senhora idosa também, uma passada Sim, de 70 anos. gente, tem um Aí, casal tipo assim, de uma fazenda. O esposo matou a esposa na fazenda lá, gente. Meu Deus, tipo, onde você pensa num lugar tão tranquilo, né? Que não tem nem a correria do dia a dia. Tá bem complicado mesmo. Sinceramente, eu acho que o Brasil ele tá muito fraco em um negócio que chama direitos humanos. E nós nem somos o primeiro, hein? Em feminicídio. A África está em primeiro lugar. Pensa. Mas é uns quinto, sexto lugar, É não é? quinto ou sexto, é. Se eu não me engano. A gente tem amor à vida, né? Aqui no Brasil. Não, e eles acham, glorificando que em 2024 eles dobraram, né? A pena, né? De vi- 2024. Isso que é o agravante, né? Que você Foi, explicou. ele dobrou. Eles acham que porque ter dobrado É a igual lei de. Era feminicídio. 20, era de 10 a 20. Me corrija se eu estiver errada. Era de 10 a 20. Aí eles dobraram de 20 a 40. Eles acham que fez o auge. Mas tem que prender primeiro, né? Eles dobraram a pena, mas tem que prender o pessoal, né? Eles estão prendendo depois que comete o crime.
Essa que é a questão. Na ameaça, não se toma uma providência a não ser a medida protetiva. Não tem outra providência. E aí, no caso, É igual a você Maria falou, da a justiça Penha, só age a depois medida que se protetiva quebra. só é... A gente, no caso, os policiais, né? No caso, a justiça, a lei só permite prender a partir do momento que ela é descumprida. Então. Entendeu? E ela Então, vai ser assim, descumprida quando? Quando o cara matar a bendita. Depois que já é tarde demais. Né? Teve uma mulher, acho que foi no Nordeste. O cara foi pra matar ela, matou ele primeiro. Aí ela foi presa. Tô contigo e não abre, hein? E ela foi presa. Aí a justiça entrou. Tá vendo? Aí ela deixou bem claro, ou ele ou eu. Então é bem complicado, porque às vezes a gente... se eu for agir com as próprias mãos, aí eu que vou estar errado, eu que sou legítima bandido. defesa. Na sua visão, Chile, o que os produtores hoje, os produtores culturais, dos eventos, podem estar fazendo para estar melhorando essa segurança com respeito às mulheres e à violência de gênero? Olha, Dentro dos eventos, no caso. No caso, eu tenho algo muito sério, que é fora da batalha, e a pessoa está comigo na batalha, mas eu não posso responder por coisas que acontecem dentro da casa das pessoas, né? Mas dentro vamos supor, se eu estou atuando na batalha e eu ver um caso desse, se for MC, está expulso. Não tem meia conversa, não tem nada. É expulsão. Porque onde eu trabalho ali tem que ter respeito. Acontece o evento, acontece as coisas. Eu quero um lugar que as pessoas possam sair de casa e se divertir e aprender também. Eu não quero que as meninas saiam de casa para chegar lá sofrer qualquer tipo de abuso. Pego o microfone, falo um monte de coisa. Olha, falo para os meninos não confundir amizade com liberdade. Não é não. Tento explicar. Tem as meninas que ficam rindo, brincando, os meninos confundem? Tenho. Tá aí para eu estar lá dando. Não chega para lá. Porém, uma coisa que é lei, para mim, já foi falado em várias reuniões da NoCid. Tá rolando a batalha, tiver homofobia, tiver qualquer coisa, é eliminado. Não tem meia conversa, eu deixo bem claro. Trouxe na letra? Não aceito. Chile, você não está acompanhando as batidas, não está acompanhando o ritmo. Não, eu estou entendendo a letra. Eu estou entendendo a letra. Ir lá, batalhar de sem camisa, igual os caras querem fazer. Não! Boa. Quer batalhar com um copinho de cerveja? Não! Tô com cigarrinho na mão? Não! Hora da batalha Porque quem acompanha a batalha, gente, depois que tá lá, for na roda, bebe, fuma, você pode ver que o MC nunca é o mesmo que começa uma batalha. Tem isso também. Você fala alteração do álcool. Isso. Você vê na fala, você vê na dicção, você vê em tudo. Só porque eu não quero que use isso como desculpa para fazer merda mais tarde. E outra, a batalha ela é filmada, não é? Ela é filmada, ela é acompanhada. Eu vou falar pela minha, não vou falar pelas outras, que eu não sei como funciona. Eu também faço parte da Liga Goiana. Certo. Tá? Eu tô achando que ela não dorme, viu? Não dorme mesmo, não. Aí, assim, a gente sempre tá em cima. Temos mulheres, apesar que sempre é os homens, realmente são os homens que põem a cara à tapa. Nós ficamos mais nos bastidores, mas a organização, produção, é todo mundo junto. Se tiver alguma desavença, briga dentro de casa, é igual casamento. Vamos resolver lá em casa. Nada de ficar brigando na frente dos outros. Não, e se você deixa na batalha, a cerveja aparecer, o cigarro aparecer, que é o que eu tenho batido muito nessa tecla aqui também, sabe? Como que você vai mostrar essa batalha para uma criança depois? Isso. E sem contar que a gente é feito numa praça. Eu quero o apoio da comunidade. Eu tenho um apoio ali, porque eu mexo com vários eventos lá. Então, a população me abraça. Eu faço evento de quadrilha, eu faço evento cultural. Nós temos o baile da Norô. Mexe com muita gente. Então, eu não quero abraçar um público. Eu quero abraçar a comunidade. E o meu foco não é quantidade, é qualidade. Muito bom. É isso que eu quero. Eu quero passar para o pessoal, é isso. Eu quero que eles saiam de casa e curte e aprende, porque a gente já é mal visto. A gente já é mal visto. A gente já é julgado pelas roupas, pelo linguajar. Quando eu consigo levar MC para dentro de uma escola, o povo, não,
tá com uma batalha de conhecimento, professor de história já... Então, Bacana. porque quando eles são julgados, se eles saírem na rua, a primeira coisa, a mulher esconde a bolsa. É verdade. É verdade. E se você sentar e conversar com os caras desses, você vê o conteúdo que eles têm. Eu aprendo mais do que eu ensino. A verdade é essa. Olha que legal. Eu acredito. aprendo muito do que eu ensino. Então, eu aprendo muito. A carga histórica deles, a bagagem são pesadas. Muitos desses meninos a bagagem são pesadas. Mas ele consegue tirar dessa bagagem pesada músicas. As vivências, As né? músicas. Eles conseguem se expressar no beats. Então, é muito bom. E Então, levar as vivências, isso. no caso, que eu quis dizer. Isso. É isso mesmo. Você falou que trouxe aí para suas letras, né, um pouco dessa vivência, desse sofrimento de mulheres. Isso. E você falou que presenciou, né, alguns Várias casos de feminicídio. coisas. E a arte? A arte salvando, a arte curando. Você também já presenciou? Sempre. Crianças que estão no meio de droga, que são órfãos. Eu conheço alguns que são órfãos, aí se enfia no meio da galerinha e vai indo, quando pensa que não, tá lá no crack e tal. Eu já vi menino sair do crack, já com hip hop. Já tem alguns anos, inclusive. Mas será que é porque as mulheres estão ouvindo pouco as mulheres? É porque agora a gente está falando. A gente não falava. Você entendeu? A gente não abria a boca para falar. Esse é o principal. Por isso que é importante a gente criar os filhos da gente de uma forma, as filhas de uma forma que elas abram a boca para falar. Eu não quero, eu não aceito, eu não gosto disso, eu não quero sair para tal lugar. Pronto. Entendeu? Ah, mas eu vou fazer porque o meu marido, quero fazer a vontade do meu marido. Gente, se agradar o marido, o namorado, é uma coisa. Agora, você se anular, você entendeu? Se anular. Entendeu? Deixar de fazer as coisas que você gosta, deixar de vestir do jeito que você gosta, que você se sente confortável para agradar alguém, independente se for o marido, se for, entendeu? Isso aí a gente quebra o próprio psicológico da gente, entende? Então, é assim, eu já vi ser salvo, né? Mas foi mais no meio, assim, normal mesmo de vivência. Igual a gente estava falando, o rap, a Sara Linhares que fala isso na letra dela. O rap é vivência, é escrevivência da nossa vivência. No começo ela já fala isso. E é isso mesmo, cara. A gente consegue pegar tudo que a gente está vendo ali, né, que está acontecendo, e passar para o papel, transformar numa música, para ver se as pessoas conseguem abrir o olho do que está acontecendo, né? Exatamente por isso que eu te fiz essa pergunta. Porque começou a surgir agora novas músicas, novos raps que estão trazendo mais a consciência sobre o feminicídio, como você disse que tem nas suas letras também, Sim. né? Então, o que precisa, o que a gente falou também, essa rede de apoio e as mulheres pararem de entrar em rivalidade. De rivalidade, exatamente. Exatamente. Porque se eu não tenho rivalidade, eu vou ouvir mais suas letras. E talvez Exatamente. uma daquelas letras lá vai me despertar. Opa, peraí, eu estou vivendo isso. Exatamente. Ainda está no começo e eu consigo sair fora. Não é verdade? Só que ainda existe essa rivalidade muito grande Sim. entre as mulheres e uma não apoiar a outra. E olha, se liguem, mulheres, quem cria essa rivalidade, por incrível que pareça, um pouco é nós mesmas, né? São Mas nós mesmos. os homens conseguem entrar na cabeça da gente com essa rivalidade aí, entendeu? Para prestar atenção nas coisas que você escuta, entendeu? Tem vários sinais. Para falar sobre isso aqui, eu tive que fazer terapia. Você entendeu? Era a sua pergunta? Ele falou que queria fazer uma pergunta. Agora, sim. Os primeiros sinais para as meninas ficar atentas sobre o namoradinho, se é um grito, se é um tapa na mesa ali. Alteração de humor, por exemplo. O que aconteceu comigo? Eu tive um relacionamento com uma pessoa tóxica, narcisista, depois descoberto, né? Que tem o transtorno de personalidade narcisista. Essas pessoas, elas conseguem criar uma situação em que vai te deixar, por exemplo, dar um exemplo, muito irritado, entendeu? E depois que você estiver no ápice do nervoso ali, explodir com essa pessoa vai olhar para você e falar, nossa, para que isso tudo? Você é louca. Você entendeu? Para que, sabe? Porque quando você começa a dar você começa a desperceber a sua própria realidade, você começa a perder primeiro memórias de curto prazo, você começa a esquecer as coisas que você acabou de fazer, você acabou de falar, você mexe com o psicológico da gente. Eu vivi isso já. E depois, assim, você começa a entrar, achava é um estranho. pânico, porque você pensa assim, gente, eu tô ficando louca mesmo? Será que eu realmente não ouvi isso? Olha, e Entendeu? agora Será que ele realmente não falou isso? fazia parte do trauma. É o sinal, exatamente. Meu Deus, olha, olha que loucura. Um sinal assim que pode ser assim, pela minha experiência que eu falasse, que foi o estupim mesmo, que eu falei assim, foi a hora que eu percebi que eu realmente tinha ouvido o que eu ouvi, entendeu? E ele estava fazendo um jogo psicológico,
falando e falando, falando, até eu me convencer de que eu não tinha ouvido aquilo. Entendeu? Esse, para mim, foi um ponto-chave, que eu falei, opa, que meu cérebro falou, tem alguma coisa errada aqui. Entendeu? Porque eu sempre fui muito centrada, eu fui criada pelo meu pai, nem foi pela minha mãe. Todo mundo tem uma história de que o pai foi comprar um cigarro, né? É a minha mãe que saiu de casa. Então, no caso... Isso. Aí, o que acontece? O meu pai, ele sempre me mostrou muito a visão masculina das coisas. Entendeu? Desde que eu sou novinha. Ele criou 3 meninas e fez desse jeito, meu pai. Olha que bonito. Diferente, né? Esse é um pai, não é um genitor. Nunca encostou a mão na gente, cara. Eu sempre tive muito... Eu sempre cresci com histórias de meninas ao meu redor falando que o pai passou a mão. Já teve vez de eu escutar, por exemplo, a história da menina falar que a mãe e o pai dela tinham que fazer a relação na cama dela. E, tipo assim, ela contou pra amiguinha dela e achou que isso era normal. E a amiguinha dela ficou, cara, como assim? Para você ter uma noção, o cara só sentia, né, para sentir a vontade se ele tivesse no ambiente da menina, porque ele tinha o desejo da menina e a mãe, para ele não fazer isso com a menina, fazia isso na cama. Olha para você ver o nível de coisa, você entende? Psicológico. Exatamente. Absurda. A mulher então está submetendo a isso. Exatamente, esse tipo de coisa. Olha, eu já vi mulher, por exemplo, buscar marido dentro de... eu já vi mesmo, dentro de motel, porque tá devendo R$2.000 e ela pagar. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Tem Você um entendeu? negocinho que chama vibrador. E ele não te deixa na mão. De jeito tá? nenhum. E nem fica com o saco murcho aí do seu lado. Pelo amor de Deus, acorda. Você não precisa disso. Se ame, mulher. Se ame. E às vezes não é nem E tanto nem uma questão- reclama, gente. E nem reclama. Melhor parte. Essa questão... Do jeito que você fazer for, almoço, você não precisa fazer fica. comida ainda. Do jeito que você É for, revoltante, fica. né, Você falar não a verdade. faz janta, você não faz almoço, você não lava Revoltante. roupa. Olha que privilégio. É verdade. É muita coisa feia acontecendo. Aí também o jovem hoje em dia tá com negócio, os meninos, eles pegam o celular das meninas e começam, ó, você vai excluir, entra no Instagram, né? Sim. Ah, esse você não quer que você pode bloquear, esse você vai bloquear, eu não quero você conversando com esse e pegar a senha. Começa a ter acesso. Nossa, já briguei demais com as minhas amigas quando vem esse negócio. Ah, as senhas é compartilhada. Gente, a sua privacidade fica onde? Porque as senhas não são compartilhadas, a sua é compartilhada. Gente, eu tenho, A dele não é. eu tenho 27 anos de casado, meu marido não é envolvido. Coisa boa, parabéns. Não é envolvido. Ele, eu Pelos sou 27 turista lá anos. em casa, sou turista lá em casa. Ontem mesmo faço um monte de coisa, mas meu hobby é o vôlei, tem um time, jogo fora. E ontem eu fiquei até de noitão, ele foi lá me buscar. Então, Amém, é um Deus abençoa. parceirão. Mas se ele pudesse, ele me mantinha em casa. Ah, sim. Olha aí um ponto. Ele me mantinha Tem em muita casa. Às mulher- vezes ele brinca comigo. Ah, eu vou. Eu falei assim: não tem mulher em casa. Eu chego aqui, não tem comida. E se você eu vou tivesse- passar lá no São Chico. Se você tivesse submetido, você tinha ficado e ele tinha conseguido te prender, Não, certo? você não tinha nenhum desses 15 projetos que você E participa. eu vou te falar, eu quero deixar bem claro aqui. Eu tenho vários projetos, eu faço o que eu Aí a sua amo. profissão ia ser dólar. Eu Isso. faço o que eu amo. Eu sou formada em pedagogia, sou técnica de enfermagem, mas atuo no social. Quando eu faço isso, eu não sou mãe, eu não sou vó, eu consigo ser eu. Isso. Você tá entendendo? É uma coisa assim que o Tá na sua vôlei identidade. pra mim hoje, ou eu faço vôlei, ou eu vou pro CAPS, É uma terapia. né? Ali sou eu não sou mais ninguém depende de mim. É o que você mais ama fazer. Isso. Cara, eu no palco, eu escrevendo, eu entendo demais, cara. O meu último relacionamento, pra você ter uma noção, eu terminei por conta de um show. Porque tava longe, ele não podia ir. E ele começou a ficar desconfiado porque ele não podia ir no show. Aí, vamos terminar. Então tá bom. Você entende? A prioridade é a gente primeiro. Isso. A gente não é mulher de alguém, né? Eu sou a japa de Vênus, eu não sou a mulher do fulano. Então, a partir desse princípio aí, pronto. Se a gente Tem essa lembrar quem autonomia. é... Isso, ter a autonomia de ser quem a gente é, pronto. Aí, se o cara falar, mas faz isso, mas você vai fazer se você quiser. Entendeu? Você tive vontade de agradar ele. É outra... Nossa, Ou não isso é? de agradar, às vezes é complicado. Porque você agrada uma vez, eles acham que é obrigação todo dia. Estamos quase chegando ao fim desse nosso episódio, Já? infelizmente. Mas não, calma lá, estamos só quase chegando ao fim. Eu quero recordar vocês aqui, é um adesivo da campanha Feminicídio Tem que Acabar. Parem de nos matar.
Essa arte ela vai para o Instagram do podcast, como eu falei no início, eu só estou reforçando aqui. E juntamente com a arte, vai estar lá escrito todas as formas de você participar para estar ganhando a agenda exclusiva do Papo de Cria, juntamente com a camiseta também do Papo de Cria. Vocês vão marcar 3 amigos e colocar 2 hashtags. Hashtag não ao feminicídio e hashtag Papo de Cria. Certinho? Para a gente encerrar, Daiane, eu quero que você traga aqui uma reflexão sobre o tema para a gente. Antes de trazer essa reflexão, eu quero pontuar coisas que não foram pontuadas aqui nessa mesa aqui. A questão da... Muitas mulheres têm uma dúvida, né? Eu não tenho dinheiro de pagar um advogado para me representar na delegacia. Sim. E não, gente, é gratuito, tá? Eu não posso porque eu estou em cárcere, né? Mas um familiar seu pode, um amigo pode ir lá te representar lá e fazer a denúncia. Então, ou seja, qualquer pessoa pode. Se você tiver conhecimento daquela situação, você pode sim ir na delegacia especializada e comunicar a uma autoridade policial, né? E assim vai ser registrado e vai ser encaminhado para o juiz para ser deferido ou não uma medida protetiva para aquela pessoa. Né? Aí, então, quando um familiar que faz essa denúncia, tem ali uma investigação? Como que é? Tem que trazer provas. E já vai com as provas. Tem que ser com a prova. Exemplo... Mensagem de texto, mensagem de texto, até mesmo fotos, né, de agressão, vídeos, que hoje em dia muito vídeos, né? Então, assim, é bom a gente pontuar que é gratuito, gente. A denúncia ela é gratuita, você não precisa de advogado para poder estar fazendo uma denúncia, né? E no mais, essa reflexão qual você menciona é que a mulher hoje ela tem mais autonomia e mais voz. Né? Então, vamos deixar que o medo não tome conta da realidade de vocês. Né? Vamos se qualificar, né, no ambiente profissional, porque hoje em dia a mulher ela tem um espaço sim, profissional. Hoje em dia as mulheres, se você for acompanhar a estatística, hoje tem muito mais profissionais mulheres do que homem. Né? Mesmo que ainda o salário daqueles mesmos cargos seja diferente por ser mulher ou homem, mas não desista, né? Não desista. A questão, o judiciário está do seu lado, vocês não estão sozinhas. Eu tenho uma dúvida, assim, se a mulher faz medida protetiva contra o cara, né? Uhum. O cara também pode fazer medida protetiva contra ela? Pode. Pode? Se ela que é agressora, no caso, você fala? Eu falo assim, a mulher fez medida protetiva contra o cara. Uhum. Mas ele garante que ela anda atrás dele. Vamos dar um exemplo. Ele também pode fazer isso? Pode abrir uma medida protetiva contra ela? Nesse caso, não é a Maria da Penha, né? Porque a Maria da Penha ampara somente as mulheres. Não, eu entendi, né? mas eu tô falando assim... Ele pode denunciar ela por um stalker, por uma perseguição, né? Então, a autoridade que vai receber aquela denúncia, ela vai dar andamento normalmente, vai fazer um inquérito policial, vai fazer investigação e remeter ao Ministério Público. Então ela pode ter medida e ele também, no caso. Não a medida protetiva. No caso, entenda bem, que a medida protetiva ela é da Maria da Penha. Medida protetiva. Mas se há agressão, a gente pode entrar com uma outra denúncia. Restrição. Né? Uma restrição, né, daquela pessoa, não ficar perto dele, alguns quilômetros. O juiz... Cada caso é um caso, entende? Então, assim, tem que estudar o assunto... Porque a medida protetiva ela é da Lei Maria da Penha. Esse nome, né, medida protetiva, é referente à Lei Maria da Penha. Porque eu fiquei na dúvida, porque um rapaz falou para mim, eu vou entrar com a medida protetiva. Eu fiquei, sim, pode. Né? Porque algumas coisas a gente não entende, gente. Pode, já aproveita que você está na voz, Shirley, e traga aí pra gente uma mensagem aí para as mulheres. Mulheres, se ame, se valorize. Erga essa cabeça. Eu acho que você tem muito para mostrar ainda. Se alguém está te prendendo, mostra o seu conteúdo. Que seja na música, que seja na dança. Se expressa. Se expressa. Não guarda para você, não. Joga para fora. Eu acho que a gente está precisando disso. Mas eu não tenho uma amiga. Mas eu não tenho isso. Se olha no espelho. Se olha no espelho e olha para aquela pessoa e fala assim, poxa, tu é foda, cara. Isso. E começa a você mesmo. Não espere elogio dos outros. Comece você a se elogiar.
Eu acho que está faltando isso. E eu sei que muitas mulheres têm capacidade de fazer muita coisa, mas fica escondida. Mas também quando levantar, aguarde, gente. Tem Arrasar. muitas mulheres aí poderosas. É nóis. É nóis. Simbora. Bora. Japa, O mensagem para essa mulherada. Mensagem. Olha, aonde que começa tudo? Dentro da sua mente. Na hora que você prestar atenção, que você perceber que está dentro da sua mente, você assume o controle. Você é dona da sua mente, você é dona do seu corpo. O não, ele existe para ser dito. Não se cale jamais, mulher. Não se cala, jamais. É de tanta gente se calar que a gente está vivendo o que está vivendo hoje, entendeu? Então, solta a voz. Esse é o recado. E escuta as músicas do Sete das Minas. Escuta que você vai aprender. Com certeza. Eu sou Kária. Em um dos meus trabalhos, eu trago uma música que chama Borboleta, e nela eu falo sobre incesto, sobre estupro infantil, né? E agora nós vamos vir com o lançamento Vozes Silenciadas, que trata sobre o feminicídio. O que você tinha falado, que escreve, cada um tem o seu jeito de arte, e o meu também é colocar para fora em letras, né? E eu quero deixar um recado também para vocês, com certeza, que se em algum momento esse conteúdo aqui te tocou ou foi sensível para você, saiba que você não está sozinha. Procure uma rede de apoio. Aqui nessa mesa tem mulheres que não vão ser suas rivais, tá Jamais. bom? Então, a rede, ela protege nesse sentido, tá? Porque a informação salva. E nomear a violência, né? É o primeiro passo. Exatamente. O primeiro passo para você romper esse ciclo e trazer para você mesmo esse respeito numa escuta ativa, né? Além de tudo, também sou administradora e sou presidente do Conselho de Cultura ali por Aparecidas de Goiânia. Estamos ali também no início desses projetos, e do ano passado para cá que essa voz começou novamente a sair da garganta, Só tá por conta começando, de traumas, em cima de traumas, né? E foi coisas, por isso que eu falei da prisão. Então, do ano passado para cá, assim, a gente rompeu essas cadeias, essas amarras, e estamos trazendo aí agora letras que vêm falar com tipos e grupos. Né? Como eu tenho um irmão que ele fala assim: você precisa trazer umas músicas mais atuais assim para você tocar em barzinho. Não, eu quero tocar as pessoas. Eu não quero tocar, sabe? Se a música é para tocar no barzinho, porque eu quero que todo mundo escute, mas as minhas letras realmente são para tocar pessoas. Eu já escutei um negócio, né, de um rapaz muito famoso. Ele fala dessa forma assim, ó: você quer ser famoso ou quer ser o melhor com o que você faz? Eu quero ser melhor no que eu faço. Você entendeu? Porque que acontece? Principalmente no meio musical, né? No meio musical, se a gente cantar para ser o melhor, não vai ser famoso, assim, não vai estourar de uma hora para outra, não. Exatamente. Entendeu? Então, mas eu acho que o principal é a gente deixar escrito, deixar falado tudo isso, né? Para geração futura. Dinheiro vai e vem, amiga. Porque Fama enquanto também. uma de nós for silenciada, nenhuma de nós vai estar resguardada. Não. Não é isso? Exatamente. Meu Instagram também tá aberto, meninas. Quem estiver passando por esse tipo de situação, eu já ajudei algumas meninas também, inclusive dentro do meio do hip hop. E eu tô lá. Eu saio da onde eu tiver. Passa os contatos já para o Entendeu? Instagram. O Instagram é @Japa de Vênus, é JAHPA, tá? De Vênus. Pode também iniciar do Papo de Cria também no Instagram. Papo de Cria, Instagramzão do Papo de Cria. Segue aí o Papo de Cria, galera. Papo de Cria Cortes. O podcast mais famoso do Brasil. Não, e deu uma oportunidade. Deixa pra gente, Daiane, os contatos. Os contatos. Bom, o meu Instagram é doutora Daiane Cristine, né? Estou atuando na área criminal, na área de família também. Posso estar marcando vocês lá para todo mundo Pode, saber, pode sim, né? pode Que vocês sim. vieram aqui Pode. na mesa, tá? Por favor, então continua. Doutora Daiane Cristine. Meu nome é um pouco mais complicado, com DH, né? E o WhatsApp, tem tudo lá no Instagram, WhatsApp, e-mail de informações, e-mail, tudo. Então, a gente está aí também para ajudar as mulheres que estão aí nessa situação, né? Não pode se calar mesmo, né? E outras coisas, a questão do sigilo, gente. Pode ficar tranquila que a pessoa que entrar em contato, que está passando por uma situação, o sigilo é total, tá bom? Então, quando vocês verem esse post lá, ó, nas redes sociais, vai estar marcado lá todas as redes sociais dessas mulheres fortes que estão aqui nessa mesa, tá? Que vocês podem estar procurando além das delegacias especializadas 190 e 180. Deixa os contatos, Shirley. É @Shirley Brito, 4KS. Também
vou estar querendo. Se vocês precisarem de alguma coisa, entre em contato comigo, que eu vou estar repassando para o nosso coletivo de mulheres da região Noroeste, que a gente tem acompanhamento psicológico, Olha aí, social. que legal. Entendeu? A gente luta Importantíssimo. muito sobre o feminicídio lá na região, porque a região lá é bem intensa, mas graças a Deus as mulheres estão tendo vozes. Mas sim, vou estar esperando contato, é sigilo. Eu acho que é uma coisa que a gente sabe disso aqui, que é uma dor que a gente não tem que expor. É uma dor triste e pode ter certeza. Chegando comigo, eu vou passar para pessoas responsáveis. Se eu não conseguir resolver, eu vou estar encaminhando. Eu quero agradecer de coração a cada um de vocês por ter aceitado esse convite. A gente sabe que o tema é muito extenso. Para mim, a gente ficava aqui mais 1 hora conversando. Passa mas tão depois rápido. Os espectadores não vão assistir 2 horas do podcast. Mas eu quero agradecer de coração. Muito obrigado. Foi um papo muito legal, muito gostoso, esclarecedor, né? Bom. E que a gente venha ter mais e mais, porque a gente não pode parar por aqui. Isso Não é aí. nem não vamos, é não podemos parar por aqui. É verdade. Obrigado, meninas. Boa noite Obrigada, para eu. vocês. Boa noite. Bom dia para quem for assistir de dia também, né? Estamos esquecendo disso aí. Fiquem com Deus. Grande abraço. Beijo grande. É nóis. Papo de cria. Simbora. Em papo de cria, pode chegar.